sempre a gente vai ver na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, a gente vai ver a necessidade de ter alguém para nos discipular, ter alguém para prestar contas. Porque chega um momento que a gente pode estar no topo da organização, mas eu tenho que ter um amigo fiel. Quem confessa tentação, não confessa pecado. Pedro, então, ele se coloca em pé. Ele entendeu, opa, fui cheio, estou vivendo algo comum até agora, estou esperando, estou em Jerusalém. E eles ficam ali buscando, orando, até que vem um vento impetuoso, vem algo diferente, algo sobrenatural. E esse algo sobrenatural invade, toca Pedro a ponto de ele viver coisas que ele não tinha vivido ainda. E em um determinado momento o Espírito Santo vem, né? Deus vem, nos encontra, nos toca, nos move para que a gente possa viver algo extraordinário. Então, é a vida comum. Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje eu estou aqui com meu amigo Simei. Ele está aqui para a gente falar sobre vários temas muito legais. Vamos falar sobre propósito, sobre negócios. O Simei é da área de vendas, já empreendeu muito, tem um vasto background aí na área profissional, é cristão, pai, então vocês vão curtir. Tudo bem? Obrigado, André, pela oportunidade. Bacana estar aqui com vocês. Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Simei, eu sou casado com a Nath. Nós temos 2 filhos, né? O Benjamin, de 6 anos, e a Ana Live, de 7 mesezinhos, né? E hoje eu trabalho hoje numa empresa chamada TOTUS, né, que é a maior empresa de tecnologia hoje do Brasil. Atuo como executivo lá de vendas. Tento conciliar todas essas coisas, né? Além disso, também somos parte da liderança ali da mesma igreja, inclusive, né, da Cornerstone, né, do nosso amigo Pastor Farley. A gente está junto ali também quase 4 anos ali também. E vamos bater um papo, sim, né? Conversar um pouquinho, ver como que a gente concilia tudo isso aí, né? Legal, isso aí, vamos lá. E um cafezinho, né? Que não pode faltar. Certeza. Ainda mais no frio aqui em Curitiba, já tô com a voz meio zoada, tá? A justificativa tá aí. Cara, então eu vou começar com uma pergunta já difícil aqui, desafiadora. O que Jesus tem falado com você atualmente? Então você é um cara cristão, né? Então eu queria saber o que Jesus tem falado com você, o que você pode compartilhar com a gente? Claro, claro. Bom, ultimamente Deus tem falado muito sobre uma vida comum extraordinária. Legal. O que é isso? É o que a gente acabou de comentar aqui. Nós estamos em diversas frentes, batalhando no nosso dia a dia. Temos a nossa casa, que é o nosso primeiro ministério, né? Temos o propósito, né, que Deus tem colocado nas nossas vidas, no trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos estudos, na nossa busca diária. E essa vida comum é algo assim que hoje em dia tem sido uma preocupação muito grande, até na área de trabalho. Eu posso dizer, com mais de 20 anos aí de atuação no mercado de trabalho, eu tenho amigos, eu mesmo passei por muitas dificuldades, por burnout, por várias crises, né, que existem hoje aí. Tem crises de ansiedade, crises existenciais, crises que tem essa parte psicossomática, né, dentro do ambiente de trabalho, principalmente, que as pessoas focaram muito na alta performance. E veja, eu sou totalmente a favor, eu gosto dessa competitividade, né? Eu gosto desse ímpeto, dessa vontade de você crescer e ir além, né, dos seus objetivos, alcançar metas, e isso é bom, mas tem um momento que pode não ser mais saudável, né? Então, o que o Senhor tem ministrado muito no meu coração é realmente dar valor às coisas simples da vida, dar valor a algo comum, como atualmente trocar uma fralda, por exemplo, né? Algo, por mais que minha esposa que está assistindo aí, ela com certeza ela faz mais isso do que eu, mas é um ponto que, é ver a Deus nas coisas simples, na simplicidade do dia a dia. É entender que as questões extraordinárias, elas acontecem não sempre, não são sempre que acontecem. Então, é uma junção de vários dias ordinários, vários dias comuns, que você vai vivendo algo extraordinário, né?
eu costumo dizer que Deus, ele nos dá um pão diário, né? Ele nos dá uma revelação diária. E nem sempre é um grande projeto. E nem sempre é uma ação, algo que vai mudar a sua vida ou vai mudar a vida das pessoas. Mas ele constrói isso, né? Ele dá um processo, né? Se você olhar à luz da Bíblia, você vai ver isso. Deus sempre construindo uma narrativa, um processo, um passo a passo, né? Até mesmo pela nossa humanidade, né? Para a gente ir criando estrutura, criando fundamentos, para que um dia a gente possa viver algo extraordinário, algo, né, sobrenatural. Então, Deus tem me falado muito, e essa é uma palavra que tem ecoado na minha mente, na vida de Pedro, principalmente eu peguei para estudar um período aí a vida de Pedro, homem comum, como nós, né, que erra, que volta atrás, que nega a Jesus, mas volta a fazer, e um belo dia, cheio do Espírito Santo, ele então empreende a primeira empreitada, né, de Jesus na Terra, que era a igreja. Né? Ele continua, né, se for ver, estudar a palavra, ele continua por alguns anos ali após após Jesus subir aos céus, ele continua por alguns anos cuidando como líder, como cabeça da igreja. Depois, Tiago, irmão de Jesus, assume, justamente por ele ter esse ímpeto, né, de ir pregar o evangelho, de empreender em outros lugares. Contudo, pessoa, né, como retorno lá, pessoa comum, mas que foi estabelecido, foi um processo, foi errando, foi acertando, foi ajustando, foi, né, a ponto de uma hora Jesus responder para ele e falar, olha, você entendeu quem eu sou, né? Pô, foi Deus que revelou isso para você. Só que no outro momento ele sendo repreendido, olha, Satanás usou você, cara, tipo, sai daqui. Em pouco tempo, pouco intervalo de tempo, cara, ali, tipo, uau, uma variação muito mas grande, né? Isso somos nós na nossa caminhada, né? Somos nós no nosso dia a dia, né? E nós vamos crescendo à medida de fé, é esse processo, né, que eu acredito muito que nós vamos adquirindo em Deus até chegar ao ponto de estarmos cheios do Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2, porque é muito legal, até eu estava lendo esse texto e tive a oportunidade de compartilhar ali no culto de jovens ali da nossa igreja há um tempo atrás, é que Pedro, então, ele se coloca em pé. Ele entendeu, opa, fui cheio do Espírito Santo. Eu estou vivendo algo comum até agora, estou esperando, estou em Jerusalém, né? Que Jesus, ele faz essa indicação, ficar em Jerusalém. Antes dele subir, né, aos céus, ele fala, ó, fique em Jerusalém, né? Que do alto vocês serão revestidos de poder. Né? E eles ficam aquele período chamado de Pentecoste, ou festa, né, de Pentecostes. E eles ficam ali, né, buscando, orando, até que vem um vento impetuoso, vem algo diferente, algo sobrenatural. E esse algo sobrenatural invade e toca Pedro a ponto de ele viver coisas que ele não tinha vivido ainda. Então, eu gosto dessa linha, né, onde nós estamos construindo algo natural, processo, by process, né, processo acima de processos, né, processos. E em um determinado momento o Espírito Santo vem, né? Deus vem, nos encontra, nos toca, nos move para que a gente possa viver algo extraordinário. Então, é a vida comum. Legal. Cara, e é muito louco você falando assim, eu fui pensando também mesmo quando a pessoa está vivendo algo extraordinário de Deus, no caso Pedro, por exemplo, ele ainda continuava tendo situações comuns e desafios da pessoa, foi cheio do Espírito Santo. Eu tinha essa visão quando eu me converti, assim, era adolescente, eu comecei a ver alguns colegas que eram mais velhos e tal, eu ficava imaginando, cara, no dia que o Espírito Santo encher a minha vida, eu vou ser, tipo, cara, super power, assim. Oh, você... E Deus, ele nos usa, às vezes, de uma forma que a gente fala, cara,
isso foi Deus, assim, isso não tem nada de mim, assim. Só que mesmo assim, parece que no dia seguinte você ainda tem desafios. Parece não, você tem. Continua a vida cotidiana e Deus continua te moldando, trabalhando, né? É incrível, né, se a gente for ver. Olhando à luz das Escrituras, nós vamos ver que a palavra diz, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Essa é uma mensagem para quem surfou aquela onda da sobrenaturalidade, do extraordinário. Você acabou de surfar aquela onda. Sim. Entendeu? Você tem que entender que você vai ter que voltar de novo para aquele lugar. E o que acontece, e infelizmente a gente tem visto hoje grandes líderes, né? Não só na parte da igreja, não só na parte espiritual, mas também material, profissional, grandes líderes que vão construindo uma carreira e acontece que chega no momento eles têm o coração corrompido, entendeu? Eles estão na hype, como diriam hoje, na crista da onda, né? Tipo, uau! E eles estão tomando decisões, eles estão fazendo, mas chega algum momento que eles perdem princípios e valores, né? Então, quando a gente olha para a questão profissional, nós tendo essa visão, né, de uma vida cristã, de sermos alguém que confia em Deus, que espera em Deus, né, que entende que Deus é quem pauta nossas vidas, é aquela questão de propósito mesmo. Opa, eu tô aqui hoje com você gravando esse podcast, mas eu sei que tem um propósito, e a gente até já conversou aqui nos bastidores sobre. Então, Deus tem um propósito de estarmos aqui. Nada acontece sem, né, eu não acredito numa coincidência. Tudo tem um propósito, às vezes algo comum, às vezes algo extraordinário, né, sobrenatural. Às vezes não, às vezes é só algo comum mesmo. É a comunidade em nós, essa questão de vida na vida mesmo, né? Sim. Então, isso eu vejo muito. Mas aí chega um momento que essa pessoa está lá na hype, está por cima e acaba cometendo. E um dos grandes índices, eu não vou ter números aqui para falar, mas você vê grandes pessoas extraordinárias, mas em que em algum momento eles tinham algo tão precioso, tão bom, cara, tão legal, um legado, algo tão marcante, que em algum momento essa pessoa acaba trocando isso por algo momentâneo ou porque estão desarmados. Entendeu? Então, esse é o grande perigo de quando a gente está por cima, a gente está bem, a gente acaba sendo desarmado, né? Eu vejo assim que na questão de Pedro, talvez não encaixaria aí, mas a gente vê hoje, né, a questão da própria Bíblia dizendo, olha, está de pé, cuide para que não caia, né? Vigia, ora e tal, busque entendimento. Por quê? Porque a gente olha para o Salomão, por exemplo, biblicamente falando, né? Olha para um rei que teve tudo, cara. Alguém que foi, assim, referência e alguém que, construiu algo, um legado enorme. Hoje em dia, a gente vai no meio secular, eu estou vendo os livros aqui, cara, hoje, tem lá o meio secular, hoje as pessoas pegam ensinamentos para aplicar para a questão principalmente financeira. Então, E tem resultados, né? Tipo, são coisas claro que se que tem. aplicam para todas as áreas. Só que O cara deixou um legado, deixou assim, né, um de legado. conhecimento. Só que aquela coisa. Talvez até se encaixe naquela questão do trânsito. A maioria dos índices de acidente é geralmente quando a pessoa está chegando em casa, voltando, no caminho mais próximo, né, de volta. Porque é a hora que você já tem segurança e você relaxa. Então, você está indo fazer uma viagem longa. Eu gosto muito de viajar, pegar a estrada. Quando você está num lugar que você não conhece, você fica mais atento. Você fica mais apreensivo ali, você presta atenção nas curvas, fica um pouco mais atento. Quando você está chegando em casa de volta, você está chegando, já está na estrada, falta 50 quilômetros. Você está mais tranquilo, você relaxa, já conhece ali os locais. E aí que está o perigo de você acabar se envolvendo num acidente ali por um erro seu, às vezes porque você relaxou.
eu acho que entra nessa parte, né? Quando você está seguro de si, às vezes, né? Sim. Ah, eu tenho conhecimento, eu já conquistei, eu já cheguei até aqui. E aí você começa, é uma coisa do ser humano, né? Você começa a ter aquela segurança e é aí que mora o perigo, né? Hoje olhando para a vida eclesiástica, digamos assim, para líderes, né, pastores e missionários que a gente tem visto assim uma grande onda sendo totalmente arrebentada por conta disso, porque pô, eles viveram algo tão massivo em Deus, tão bom que eles acreditam que eles acabam a humildade Sim. de falar, opa, isso aqui não é meu, esse legado que eu fiz aqui é porque realmente Deus me trouxe até isso, até esse lugar, e não, opa, eu sou parte do plano, e não o contrário. Se Né? colocar num lugar de ainda depender de Deus, né? Exatamente, e Deus mostra na própria palavra que quando um cai, um falha, Deus ele vai providenciar outro. O plano dele é eterno, o plano dele é infalível. Né? Quem muda, né? Deus não muda, quem muda é eu e você, nós seres humanos, nós mudamos. E nisso é o que acaba acontecendo. Então a gente vê ali grandes homens, figuras, referências para uma geração, né? E eles não prestavam conta para ninguém. Acho que esse é um ponto muito interessante, que sempre a gente vai ver na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, a gente vai ver a necessidade de ter alguém para nos discipular, de ter alguém para prestar contas, Sim. de ter alguém aonde, opa, eu vou... Porque chega um momento que a gente pode estar no topo da organização, mas eu tenho que ter um amigo fiel. Eu tenho que ter alguém que eu possa abrir para ele, contar as minhas tentações, né? Tem uma frase do Ibi Uber, assim, eu não vou saber dizer corretamente ela, mas ele fala que quem confessa tentação não confessa pecado. Entendeu? Então, tipo, quando você tem uma tentação, quando você tem algo que te tente ao pior, ou vamos colocar aqui um exemplo prático, você tem no nosso meio do dia a dia ali, nas vendas, você tem a possibilidade de você mentir, de você coagir, de você fazer um caixa 2, né? Para quem não sabe, é quando realmente você vem e lança um dinheiro por fora naquela negociação, né? Para a pessoa pender a tomar a decisão em prol da tua empresa. E, cara, e é uma tentação, porque você fala, não, vou fechar o negócio aqui. Você começa a fazer conta, você começa a ter seu orgulho. Isso eu não estou falando de levar um brinde, levar a pessoa para almoçar, jantar, isso aí. Cara, isso é normal. Relacionamento, você está construindo relacionamento, tá? Vamos colocar limites aí. Né? Agora, não, eu vou lá negociar com o André uma conta, né? A empresa do André precisa dos meus serviços, eu vou vender para ele lá, só que daí o André chega e me fala, olha, o seu concorrente, ele vai pagar a escola do meu filho durante esse ano. E, cara, como que eu... Entendeu? Então, isso até a própria lei tem enrijecido muito isso, né? O compliance das empresas tem crescendo muito, o tal do ESG, que é uma sigla ali que tem a ver muito com a sustentabilidade, governança e meio ambiente, tá? Governança, né? E meio ambiente. E a gente tem visto muitas empresas se mobilizando para isso, então tudo tem que ser muito transparente, né? Mas essa tentação, ela existe. Sempre tem uma manobra, sempre tem algo para... E aí você vai receber essa tentação. E aí, o que você faz? Eu vou lá pro meu diretor e falo, ó, lá não dá. Por quê? Porque o cara tá pedindo para coisas que vão ficar fora do compliance da empresa, vão denigrir a imagem da empresa. Sim. E aí acaba não... Agora, no mundo... No critério espiritual, então, no dia a dia nosso, é muito fácil. Né? Quantos pastores aí você não vê que abandonou a família,
foi viver com a secretária, por exemplo, abandonou filhos, voltou para um mundo do crime, por exemplo. Tem algumas questões, abusos, né, hoje em dia, né, muito voltado para o abuso clérico, assim, sabe? Tipo, não, você, no sentido, olha, eu tenho que ir lá falar pro meu pastor se gostou aqui da pessoa que eu vou casar, tipo, umas paradas assim, quase autoritarista. Um controle, assim, né? Controle. Então, tem que ter essa, né, essa noção, essa questão. Deus é o mesmo Deus que fala comigo, é o mesmo Deus que fala com você, são questões assim que a gente tem que entender papéis, né? E, claro, a tentação, a gente viveu agora recentemente um grande líder aí de centenas e milhares de pessoas, referência no mundo todo, o cara tinha escondido diversos abusos sexuais. Então, tipo, opa, por quê? Porque não estava prestando conta, porque era inatingível, entendeu? Quem que vai chegar lá e vai falar alguma coisa para ele? Ele é o líder de tudo ali, entendeu? Todo mundo enxerga ele de uma forma... Tipo, você fala, cara, ele construiu tudo isso, né? Você olha, você não quer enxergar uma possibilidade de que não seja aquilo, sabe? Mas um ponto disso é essa questão de ter alguém realmente, igual você falou, para poder às vezes apontar o dedo para você e falar, cara, alguém de confiança, né? Que você possa estar aberto a ouvir a pessoa falar, cara, você está errado. Porque às vezes a gente está errado, só que a gente não tem essa honestidade consigo mesmo. Que entra nessa questão das vendas, às vezes que, poxa, às vezes você está numa negociação, você sabe que tem algo que não é meio duvidoso ali. Só que no fim sempre tem uma desculpinha do porquê que aquilo, não, mas isso aqui é normal, isso aqui eu vejo até a questão de sonegar imposto. Sonegar imposto para quem empreende, né? Então, cara, poxa, você vai fazer todo o controle da sua empresa, de impostos, de notas. Às vezes é algo complexo, é algo chato, é complexo, tem todo o processo para a empresa no Brasil é difícil. Só que daí, às vezes, poxa, não vou emitir uma nota daqui, não vou emitir uma nota dali. Todo mundo só nega imposto. Não estou nem fazendo nada tão de errado, eu só não... Sabe, são várias vertentes que tem dentro da nossa vida cotidiana que a gente, às vezes, não tem uma... Eu acho que a palavra seria quase que uma honestidade consigo mesmo, assim, de... Cara, realmente... Cara, no fundo eu sei que tá errado, mas eu tô dando um porquê de não fazer, sabe? E aí entra nesse ponto, né? Ter alguém que esteja próximo o suficiente para conhecer sua vida e para te cobrar às vezes, né? Tipo, e pontuar realmente quando você está errado. E para você se abrir, mas às vezes a gente não está pronto para se abrir, mas a pessoa olhar e falar, cara, esse comportamento não está correto, né? E a gente está aberto para receber disso, né? É uma coisa que eu vejo do discipulado, né? Então, para o dia a dia individual mesmo, a questão do discipulado, né? O Cimei é o meu discipulador, né? Ele é a Nath, nossos discipuladores, né? Meu e da Bruna, porque a gente estava sentindo essa necessidade de realmente poder ter essa troca, né? De compartilhar, mas também de às vezes, poxa, às vezes eu estou errado e posso ser cobrado, né? Então isso é importante. E para lideranças isso é ainda mais importante, eu acredito, né? Porque no meio dos negócios e no meio espiritual mesmo, né? De vida. Porque para não ter essa questão de você chegar no topo e você começa a tomar decisão sozinho por conta e você é inatingível. Então é o que acaba causando essa queda, né? Na prática. Né? Hoje em dia até tem um movimento muito grande de empresas que elas não são capital aberto, elas são sociedades fechadas e elas estão tendendo a montar board members, né, um board, né, um conselho para que não só audite os planejamentos daquele CEO, mas também dê sugestões, reuniões de comitê, reuniões de board, né, que a gente chama. Eu até andei dando uma olhadinha no assunto, acho bem interessante. Não é ainda para o meu momento, eu acredito que o board tem que ter pessoas ali com 30, 40 anos de mercado, de experiência,
e é bacana ter, né, especialidades também, né, ter aquele conselheiro, né, mais generalista, mas ter também aquele conselheiro com mais especialista na área de pessoas, na área de manufatura, por exemplo, enfim. Então, esse é um mercado está indo para isso, né? Por quê? Porque isso tem algo bíblico aí, entendeu? É na multidão dos conselheiros, né, que se toma a melhor decisão. É claro que, daí aqui eu não vou discutir, não vou entrar no mérito, mas é claro que a decisão, ela tá, né, cabe cada um de nós. A decisão nossa de, eu estou no discipulado, né, com você. Vi algo ali, eu levanto isso, exponho, faço, né, se fosse no mercado de trabalho, faço o feedback ou o feed forward, né, que tem ali olhando o feedback olhando para trás e o feed forward olhando para frente, né? Termos aí usados do RH, tá, gente? Se você não compreender, fica tranquilo. Depois a gente lança as legendas aí. Mas é realmente apontando, né? Apontando possíveis erros e apontando também, né, possíveis caminhos que você tem que tomar. E no discipulado, isso também é muito, muito comum. Só que eu não vou, como seu discipulador, ir lá tomar a decisão por você. Você precisa ter você precisa ser convencido de que, olha, fez sentido. Eu vou buscar isso. Senão não tem mudança, né? Senão não vai gerar mudança. Eu vou fazer isso aqui para ficar bonito, para o CIMEI continuar, entendeu? Com a gente aqui e tal. E não, gente, eu acho que assim, um discipulado saudável, ele tem que ter essa troca. E vice-versa também. Falar, você pontuou aqui, mas acho que está errado. Sim. E ter essa troca, né? A Bíblia diz que é como ferro afiando ferro, né? Então, a Bíblia, ela traz essa vida em comunidade. É algo que na Cornerstone a gente tem incentivado muito, né? O Farley, ele fala muito sobre que nós precisamos prestar contas, precisamos ter essa vida em comunidade para justamente conhecer quem é o CIMEI, quem é o André, né? Então, ter essa vida em comunhão, porque é aquela coisa, quer conhecer o irmãozinho, vamos chamar ele para jogar um futebol, entendeu? Lá você conhece o caráter, lá sai para fora, né? Não tem lá, como não aparecer quem é ali. Lá você vê que o cara tem problema com o domínio próprio. Tem alguns que tem problema até em dominar a própria bola, né? Mas enfim, aí é habilidade, né? Mas você vai pro futebol, você vê, cara, a flora aparece, né? A mesma coisa para as mulheres, né? Levar num salão de beleza, né? Parece que é a flora, né? Mas enfim, não tem mulheres aqui, não podemos falar, né? Mas vamos falar de nós. Então, a questão do discipulado, ela vem para tratar isso na nossa vida. A mesma coisa, né, fazendo esse paralelo com o mundo dos negócios, né? Talvez uma mentoria, né? Uma mentoria, um board, né? Quando você é dono da tua própria empresa, é legal você buscar, né? Eu vejo muita gente indo buscar em cursos, assim, onde explora lá, né? Fala da empresa e comenta lá com algum guru da vida aí, e essa pessoa fala, eu acho isso. E aí você toma aquilo, claro, vai depois fazer repensar as tuas estratégias, repensar, né, a tua abordagem, e eu vejo que isso é muito interessante, porque a grande maioria dos nossos erros acontecem né, as empresas acabam quebrando no seu início, muito porque a gente, como empresário, né, hoje eu não atuo mais né, como um empreendedor, mas eu sou um intraempreendedor, então eu assumo lá a minha parte como se fosse realmente o meu negócio. Mesmo assim, eu não tomo minhas próprias decisões, né? Eu busco o quê? Opa, tá dando certo lá. Eu tenho um bench de mercado do Brasil inteiro. Você acha que eu vou, entendeu? Sim. Eu vou pegar, claro, eu vou ter minha particularidade, eu vou ter a minha forma de trabalho, o meu jeito de atender, o meu jeito, né, de poder empreender. Agora, há uma possibilidade muito forte de você o quê? Se emocionar no meio do processo,
que é o que acaba acontecendo hoje, né? O Sebrae, ele traz aí números de empresas que fecham aí, grande parte, 7 ou 8 empresas, né? Não vou saber de certo ao número aqui, acaba fechando as portas nos primeiros 2 anos de vida. Por quê? Porque o empresário se emociona, entendeu? Se emociona, não separa a vida do dia a dia ali, da casa com a empresa, ele entende que, pô, vou misturar tudo aqui. Conta junto da empresa é o mais comum, né? Conta pessoal com a conta da empresa. Isso é bem comum e acaba minando, né? E aí aquele sofrimento que você ia ter, porque, gente, empreender no nosso país hoje tem sim um quê de sofrimento, tem não existe um negócio que você fala assim, eu vou comprar aqui uma máquina de silk de camisetas e vou ficar, né, nos 6 meses já vou ter todo o retorno do investimento. Cara, isso é uma utopia. Coisa a qual eu já fiz e não funciona. Com 18 anos eu comprei a máquina, falei, cara, vou bombar aqui, vou fazer minha marca. Não era tão fácil quanto eu esperava. Sim, é porque sim, se emocionou. É um aprendizado, claro que, pô, você vai ter um aprendizado muito legal. É que assim, a gente não ensina os nossos filhos a fazer uma cultura, por exemplo, uma cultura que você vê muito fora, que é a barraquinha da limonada, sabe? Aquela coisa ali. Empreender mesmo, né? Desde pequeno. A gente não, entendeu? Esses dias eu cheguei pro Benjamin, tem 6 aninhos, né? Eu falei para ele, cara, você vai tentar vender pro vovô, pra titia aqui, tenta vender seu desenho. Falei, vá vender seu desenho. Ele fez um desenho, achou muito legal aquele desenho, coloriu e tal. Falei, cara, agora você vai achar alguém que invista no que você fez, né? E aí eu falei, cara, vamos ver. E aí ele foi ali e tal, e eu tive que voltar, ajustar o pitch dele, né? Falei, não, então eu tô aqui, ó, começando e tal, né? Aquela coisa, né? E aí, daí eu não lembro qual que foi o desdobramento, mas tipo, cara, eu preciso incutir nele que ele ao contrário das gerações, né, dos nossos pais, que ele não precisa ser um engenheiro, um médico, entendeu? Legal ele ter uma profissão, não sou contra, acho que é bem legal você estudar, buscar, mas ele também pode, por que não, ser o dono da empresa de engenharia, ser o dono do hospital, sem ele usar, né, saber dar uma injeção. Por quê? Porque isso nós limitamos os nossos filhos. E a ideia é trazer uma educação já com um olhar empreendedor para eles, né? Entender que, olha, gente, você... Né? E eu venho da área técnica, André. Então, tenho formação em engenharia mecatrônica, né? Com ênfase em robótica. Assim, vim de família muito humilde, então, meus pais... me ajudavam ali, eu trabalhava, estudava à noite, tinha que viajar 1 hora de condução para poder fazer a faculdade, e depois Deus foi abrindo portas, fui para um estágio nos últimos 2 anos de faculdade, nesse estágio eu fui crescendo com a empresa teve que fechar lá no interior de São Paulo, veio para Curitiba, então eu fui, mas antes disso eu já tinha feito um curso daqueles profissionalizantes, já trabalhava com tornearia mecânica desde os 15 anos de idade, sem registro, né? Eu ajudava o meu pai é mestre de obras, então eu era servente pedreiro dele lá, depois eu vi que eu cansava demais, daí eu fui aprender a fazer, né, coisa de pedreiro, porque eu achava que pedreiro cansava menos, né? Depois eu vi que todos cansavam demais e que a área manual não era para mim, né? Até hoje eu falo isso com meu pai fala, você quer treinar, né? Porque eu também gosto de levar uma vida mais fitness, assim, né? Você quer treinar, vem aqui, eu tive que fazer uma cerca aqui e tal, e não sei o que lá. Eu falei, pai, mano, eu posso até carregar um saco de cimento, carregar uma tora ali, mas, cara, colocar, acertar, fazer a coisa manual, não é comigo. Eu gosto de pensar, né, a minha área de trabalho está aqui, na minha mente, na minha conversa, né? E há cerca aí de uns 8 anos, na verdade vai fazer 10 anos que eu saí da área técnica, né? Eu estou como vendedor aí há uns 8 anos, atuando com vendas,
mas também fui o primeiro a fazer uma MBA lá em casa, né, na minha família, né, não só toda a minha família, pai e mãe, né, porque a gente vem de uma família muito simples. E, e quando eu fiz esse MBA, abriu minha mente para empreender. Fui abrir minha primeira empresa. Essa empresa era uma empresa de consultoria, treinamento, era uma empresa de serviços. Tive durante 2 anos essa empresa até Nossa, mas camelamos, velho. Nossa, mas que dificuldade para poder levantar um faturamento. Eu lembro que na época a Nath, minha esposa, trabalhava e eu trazia um faturamento líquido de R$ 600. E isso no mês. Legal, recorrente. Isso recorrente. Né? Claro que aparecia um outro job ali, a gente fazia, eu dava aula. Então eu comecei a dar aula para cursos profissionalizantes, comecei no próprio Senai, dei aula lá, dei aula... não cheguei a dar aula na Conquer, né, na escola Conquer, explodiu, né, na época, não dei aula porque realmente não encaixou, eu tinha que abrir mão lá de uma noite que a gente cuidava de um grupo lá na igreja que a gente frequentava, a gente cuidava de um grupo aí de umas 40, 50 pessoas, a gente se reunia, né, na casa toda terça-feira e a aula era exatamente terça e quinta, né? Mas eu entendi de Deus que não era para ser e tá tudo bem, mas eu dava aula também dentro de algumas empresas, né? E aí, nossa, aquela correria. E um belo dia eu olhei para a área de tecnologia e falei, cara, eu gostaria muito de ir para essa área de tecnologia. E é algo que, né, pô, é o futuro, né? Pensei comigo. Sim. Então, já não quero sair aqui da engenharia, do automotivo, né? Que eu trabalhei 7 anos e meio no ramo automotivo. Eu quero ir para algo que me desafie mais. E aí foi quando eu fui fazer um evento, porque daí a gente fazia um evento, né? Convenções e tal. A gente fazia tudo, palestra, organizava evento. Era uma empresa que vendia essa produção de eventos. A gente vendia o pacote completo. Tudo, tal. E nesse inteirinho eu liguei para oferecer lá um serviço e essa pessoa me fez uma proposta para se tornar um dos gestores, enfim, braço direito dele lá nas empresas dele. E eu olhei para minha conta bancária, olhei para tudo e falei, cara, não desisti de empreender, ainda continuei com a minha empresa, mas lá me tomou, fiquei full time lá com eles, trabalhei 5 anos e meio lá. E aí foi aí que eu entendi que meu tempo lá tinha se encerrado, né? Entendi que já não estava sendo saudável, o mercado eu vi que estava mudando e aí com isso um amigo me indicou na TOTUS e fui para a TOTUS, né, onde eu estou até hoje. E aí me consolidei, daí lá eu fazia um papel muito mais amplo de gestão, né, parte consultoria, comercial, e também uma parte lá de produto, a gente acabava desenvolvendo novos produtos na área de tecnologia, numa empresa que produz até hoje sistemas para correios, né? E aí agora estou na TOTUS, que é mais uma empresa generalizada, né, de capital aberto, tudo aí, e aí eu vendo os produtos, né, da tecnologia da TOTUS ali faz alguns anos. E não volto mais para a área técnica. Então, fiz essa transição, acho que foi bacana, desafiador a área comercial, porque você vai ter um ganho se você realmente... Então, essa questão do empreendedorismo ali ainda está por aqui, continua ativo, porque se eu não negociar, se eu não fizer as vendas, se eu não melhorar a vida dos meus clientes ali, futuros clientes, eu não tenho aquela comissão, logo eu não tenho, né, até mesmo um impacto mensal no meu dia a dia ali, dentro da minha família. Acho que até entra um trabalho da própria responsabilidade ali da negociação, né? Igual a gente estava falando sobre ser correto, porque, poxa, você vende algo, depois você tem que arcar com o que você vendeu. Então a pessoa ela vai continuar se relacionando com você e você pode vender para ela de novo no futuro, né? Você constrói uma coisa a longo prazo, né? Então, não dá para vender e sumir. Tem que vender, tem que acompanhar a entrega. Então não adianta mentir, né? Falar que vai entregar,
falar que vender aquilo que, né? Vender não consegue entregar depois. Vender o sonho, né? E não contratar o padeiro. Então tem que fazer tudo ali com que aconteça e entregue. Eu acho que isso não é só no meu ramo, acho que em todo, no teu aqui, com o estúdio, a gente tem que ter essa idoneidade, né? Cara, e uma coisa legal é que a gente estava conversando no episódio anterior aqui tava o Sam aqui, que ele participou do Shark Tank. Uma coisa que eu lembrei que foi bem legal que a gente conversou é que no Shark Tank ele comentou que tem muito empreendedor que vai lá e ou mente no pitch ali, fala alguma coisa que não é tão verdade assim, ou que às vezes fala informação errada porque se emocionou ou porque nem sabe muito bem assim do próprio negócio. Eu e a Bruna, a gente assiste muito, a gente se diverte lá, que às vezes tem alguns que, tipo, são engraçados, até a gente fala, pô, tem alguns que dá pena, que você fala, cara, a pessoa não se preparou para estar ali para falar os números e tal. Mas uma coisa bem legal que ele falou é que depois que você recebe o investimento, fechou com alguém, né? Não recebeu ainda o investimento, né? Fechou com alguém ali no programa, tem uma diligência depois ali para entender se os dados que você falou são verdade. E aí entra um ponto que daí você acaba, porque você criou a empresa, você é o cara da empresa ali, né? Às vezes tem um sócio ou outro, mas você é o cara da empresa. Aí você vai começar a abrir e prestar contas para aqueles novos sócios que estão chegando. E daí você começa a notar que às vezes, poxa, eu tenho algumas falhas aqui, não sou tão bom nisso quanto eu pensava, ou o meu produto não é tão bom quanto eu pensava, ou às vezes esse número está errado. Então, é uma coisa legal isso de abrir, né? De ter alguém para abrir, para olhar de fora, né? Porque tudo que a gente faz, quando a gente consegue prestar conta depois, a gente até pensa, então na hora da venda, poxa, depois o cliente vai comprar o produto, vai receber, vai continuar tendo contato comigo. Então, eu penso, cara, eu preciso realmente conseguir entregar e comprovar isso depois. Num negócio, poxa, preciso realmente comprovar o que eu falo. Isso vai para a vida, né? Porque quando eu acho que nada, tudo acaba se conectando com o networking que a gente tem na área profissional, porque tem muitos, até o Sam, eu até comentei no vídeo, que eu conheci ele num reality, que a gente competiu um contra o outro. Foi uma competição super legal, a galera fez uma amizade, a gente manteve contato, eu abri a produtora, ele se tornou um cliente assíduo nosso, sempre produzem com a gente, viraram amigos, a gente acompanha, já vi palestra dele, muito legal, e daí ele veio participar aqui. Então, se em uma negociação, em uma empresa, a gente atua de uma forma errada ou aquelas meias-verdades, depois a pessoa continua sendo uma pessoa que talvez vai encontrar com você de novo, que vai guardar uma imagem de você, né? Então, a gente acaba sendo... O nosso testemunho também como cristãos, ele está transparente em cada coisa que a gente faz e ele vai ficar para a vida. Não acaba naquela empresa, naquela negociação. Isso. Até abrindo um parênteses do empreendedorismo, eu trago comigo algo muito importante do período que eu empreendi ali. É que, assim, quando a gente desenvolve o nosso negócio, cara, é o nosso filho. E eu fui entender isso quando eu me tornei pai. Então, para você, qualquer coisa que o seu filho, né, vamos supor um bebê ali, qualquer coisa que ele faz, peidou, um exemplo. Cara, aquilo é extraordinário para você. Sim. Só que se você olhar, todos os bebês vão peidar. Tipo, cara, você olha para o mercado, tá, você tem que validar teu negócio. Essa é a ideia principal do parênteses que eu quero abrir. Tipo, valide o negócio, né? Então, eu vi muitos amigos que foram empreender com ideias assim ótimas, só que não validou antes de buscar um recurso, antes de investir o próprio tempo. Por quê? Porque criou um amor naquilo. Ah, não, esse daqui sabe, é o xodó ali, né? xodó, fala, cara, isso aqui vai... é minha criança, meu filho. Ali, né? Exatamente, é meu filho, isso aqui e tal. E, cara, o tombo daí, ele acaba, cada vez que vai passando mais o tempo sem validar o negócio, pelo menos 100 pessoas, quando a gente fala de um aplicativo ou quando a gente fala de algo tecnológico, cara, eu tenho que colocar pelo menos um piloto, 30, 60, 100 pessoas usando esse aplicativo, me dando feedback, me orientando e passando realmente a real necessidade. Para não ser só mais um, para não, entendeu? Porque aí você consegue ter uma validação e aí você consegue partir para um Shark Tank, você consegue partir para
O Shark Tank ainda tem que ter um corpo maior, né? Mas você consegue ir para chegar no investidor anjo, um programa de aceleração, um programa de aceleração para falar, olha, aqui, eu tenho os números aqui, ó, de quem, e principalmente daquele que deu, né, eu brinco assim, quando você vai fazer uma compra, né? Você não olha quem deu 5 estrelas, você vai olhar quem deu uma. Sim. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque tá dentro de nós. O ser humano, ele vai olhar, opa, deixa eu ver quem reclamou aqui. Se é um hater mesmo, vai ver o cara o cara é concorrente, é de outra loja. Ou se faz esse sentido. caldo de cana estava muito doce. Não, tipo, se faz sentido. Aí você vai ignorando. Não, pô, eu vim aqui, tem 3 comentários ruins aqui e 3 viagens. Sim. 3, né, groselha aqui. Então, a ideia é que você valide o teu negócio. É algo que é muito importante para o seu dia, para o seu desenvolvimento, né, quando você vai empreender alguma coisa nova, né? Inclusive, tem um colega nosso que ele atua na área de engenharia e design thinking e tal, muito bom disso aí. Depois a gente pode até ver para ele vir aí também, para bater um papo, porque ele vai trabalhar muito essa questão do, sabe, um passo atrás aqui, antes de eu colocar esse produto na prateleira. Né? Começar a focar naquilo. Exatamente. Quais são os processos que antecedem eu ter um produto, essa xícara aqui, à venda. Entendeu? Então, isso daí é bem bacana. E agora, com base nisso que a gente está conversando, né, eu acho que faz muito sentido a gente conversar sobre como descobrir o meu propósito. Como que uma pessoa, quem está assistindo, que ainda não sente assim que tem um direcionamento assim de Deus, talvez, como que ela vai encontrar o propósito dela com Deus, né? Vamos lá, é uma pergunta muito difícil, né? Porque é uma dúvida muito comum. Você tem algumas crises, né, de identidade durante a vida, né? Você tem ali a crise da sua adolescência, o que eu vou fazer, se eu vou prestar um vestibular, comprar uma bicicleta, se eu vou casar, o que eu vou fazer da vida. Né? Muitas decisões a serem tomadas e tal. E aí, qual que é o meu propósito, né? Digamos assim, no nosso meio, que está envolvido com a igreja, com a comunidade, enfim, né, nós vemos que, qual é o nosso chamado? Essa é a pergunta, né? Qual é o nosso chamado? Então, assim, é algo muito sensível, é uma experiência muito particular, né? Mas antes de mais nada, você tem que ter uma conexão. Você quer receber algo? Quer ter uma mensagem clara? Tenha uma conexão. Tenha um relacionamento com Deus, né? Você ouvir a voz do Espírito Santo revelando a vontade do coração de Deus para você, para a sua vida. Então, eu acredito assim que Deus, ele quer nos tocar a ponto de que eu possa transbordar aquilo que eu estou vivendo para alcançar outra pessoa, né? Então, eu brinco assim que às vezes o nosso propósito está linkado naquela mensagem, né, inicial que você me perguntou, o que Jesus tem falado no seu coração? A vida comum, né? A vida comum, porém extraordinária. É o que, às vezes eu tá tão cheio que eu tô correspondendo a Deus, eu tô entendendo quem Ele é, eu tô buscando, eu tô tendo uma disciplina física e espiritual. Por que física e espiritual? Porque eu tô buscando num devocional, eu estou buscando ele no meu dia a dia, eu pratico uma leitura bíblica, uma leitura de livros específicos, né, que vão não norteando. Claro que eu também estou estudando para algo, né? Eu tenho porque tem que ter um sentimento, um feeling, tem que ter esse gosto por algo. Né? Quando a gente vai, eu comentei agora há pouco na minha vida profissional, eu vim da área técnica, mas toda a minha vida eu gostei muito de falar com pessoas, tocar pessoas, resolver problemas, trazer soluções. Algo então, já dentro de você, cara, que direcionava para... É algo dentro de mim. Porque o evangelho é isso, é você entender o que... eu brinco assim, sabe quando você encontra uma promoção? E aí você tem um amigo e você fala assim, cara, comprei tal coisa e, velho, tá muito barato. Compre, cara, você também. Tipo,
vai lá Não ver. dá para perder Não dá para perder essa oportunidade. É quando a gente entende que o evangelho, a graça, tá de graça. Sim. A gente entende que Jesus, ele, entendeu? Tem essa revelação não só de um Jesus que foi crucificado, que está no madeiro e tal, e aquela imagem, né? Não, você entende que, cara, olha só, cara, o que ele fez. Tudo que eu fizer nesse mundo aqui não vai chegar aos pés do que ele fez. E tá de graça. Deixa eu apresentar algo para você. Deixa eu apresentar Jesus para você. E eu sei que tem gente que tem um perfil, uma personalidade, ou até mesmo algo comportamental diferente, né? Um perfil comportamental diferente. Alguém, né? Não vou entrar no mérito, mas alguém é mais fleumático, contido. Eu sou sanguíneo, né? Colérico, né? Gosto de falar, gosto de chamar atenção, mas eu não tenho uma graça para abordar as pessoas no meio da rua e falar de Jesus. Só que eu me coloco, antes mesmo de entender qual é o meu propósito, eu me coloco à disposição do Espírito Santo. Falo, se você quiser, eu estou aqui. Então, todo e qualquer ambiente que eu estou na empresa. Sabe por que eu quero bater meta lá na empresa? Porque eu quero que alguém me pergunte qual é o segredo. Legal. Entendeu? Eu quero, Simei, qual é o segredo de você bater meta? Qual é o segredo de você fazer grandes vendas, né? Big deals, né? Que são grandes clientes. Qual é o segredo que você tem para, entendeu? E eu poder ter o gancho para falar assim, olha, entendeu? Lá, às vezes rola um momento de gratidão e tal, né? Oh, pelo que você é grato hoje. Eu sou grato a Deus, porque a porta aberta é Deus, mas também a fechada é Deus. É hora de olhar para dentro de nós e ver o que nós precisamos mexer, arrumar, configurar, melhorar para que essa porta seja disponível e seja aberta. Legal. Por quê? Porque até ontem eu comentei, eu posso estar numa concorrência onde o meu concorrente, o cara também é cristão e está orando por isso. Exatamente. Cara, o cara também tem uma família. O cara também tem uma família, o cara também, entendeu? Às vezes está precisando até mais do que eu. Sim. E por que Deus vai me ouvir e não vai ouvir ele? Cara, Deus vai ouvir os dois. Mas vai ser pesado na balança aquilo que é realmente um propósito. Vai ser pesado. Então, o propósito de Deus está ligado a muito mais a gente estar transbordando aquilo que nós estamos buscando nele, né? Porque Jesus mesmo, quando chega naquele poço, né, tem um encontro com a mulher samaritana, ele fala, olha, da água que eu tenho, entendeu? Você jamais terá sede e jorrará por toda a vida eterna, entendeu? Algo que vai jorrar para sempre. Ela encontra aquilo que não só, né, mataria uma sede natural, mas ela encontra algo que vai ser eterno, que é o encontro com Jesus. Então, eu tenho como propósito, eu preciso, né, quando a Bíblia também diz, né, que de dentro de nós fluiriam rios, né? Essa água viva tem que estar dentro de nós, para que a gente possa transbordar e fluir, e não só se transformar num laguinho, sim, que é onde eu só acesso ali os meus conhecidos e minha família, mas eu possa tocar, né, em outras pessoas. No podcast que eu fui, né, há um tempo atrás ali dos nossos amigos, do Giovanni e o Renato, né, Rezende, eu falei da história de quando eu estava indo a trabalho para a Europa, estava indo para Barcelona, e num voo, eu até desdenhei da pessoa que estava entrando ali, estava na fila, falei, nossa, mano, que... E o Espírito Santo, e eu nessa mesma linha, sempre, o Espírito Santo, estou aqui, estou à disposição e tal. E o Espírito Santo colocou essa pessoa para sentar do meu lado. Então, uma senhora e tal, e cara, naquele voo, em 4 horas, claro que foi várias horas, mas em 4 horas de voo ali, ela entregou a vida dela para Jesus ali. Que massa. Ela entendeu que havia um propósito também. E eu pude compartilhar o que eu estava vivendo com Jesus. Mesmo eu tendo, né, desdenhado dela no início, Deus
trouxe uma revelação, eu pude compartilhar com ela e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, eu acredito assim que um propósito, é claro que eu vou tocar a minha família trabalhando, eu vou entender sobre a mordomia, que é aquilo que Deus tem, vai trazer recursos, Deus vai derramar recursos, né? E até eu vi o Mike Duke, o Michel Duke, né, falando a respeito disso num seminário recente que nós participamos, que ele falou assim, olha, tem pessoas que Deus deu um dom da generosidade, que tem pessoas que vão ter isso e que automaticamente eles vão ter um dom de gerir grandes riquezas. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo não é dele. Ele entendeu que ele vai tocar o próximo. Cara, até nesse ponto, quando você estava falando, me lembrei de como também o nosso comportamento impacta para as pessoas que estão à nossa volta, às vezes coisas simples. Tem um amigo que a gente conheceu lá no Espírito Santo, um tempo atrás, a gente trabalhou na Toshiba Medical, né, que é no representante da Toshiba lá, com o Cláudio, que é tio da Bruna, e com o Rodrigo Otávio, que hoje ele é gestor aqui da Mindray, aqui em várias regiões, assim. Então ele está sempre viajando por aí. E eles são amigos nossos. Uma coisa que foi bem interessante é que um dia, quando a gente estava trabalhando lá, ele era vendedor dessa empresa local. A gente foi orar, a gente começou a orar todas as manhãs. O tio dela tinha alguns dias que ele chamava a gente para ler, a gente lia salmos, orava juntos e tal. Às vezes meditava algo sobre aquilo. E daí o Rodrigo começou a orar e falou, Senhor, abençoa os meus concorrentes, abençoa o vendedor da concorrência, abençoa a família deles. E a gente nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. Sim. E daí quando ele orou, a gente ficou, tipo, eu e a Bruna ficamos meio, pera. E daí a gente chegou em casa e a gente começou a conversar sobre aquilo e desde então isso ativou na nossa cabeça de que, cara, Deus ele pode me abençoar e pode abençoar meu concorrente. Eu não sou um inimigo do meu concorrente, sabe? Queria enfatizar que foi um comportamento dele, que ele estava tendo essa visão, que mudou, virou a chave na nossa cabeça sem ele nos falar isso. Ele só estava vivendo a forma dele que ele sentiu que ele deveria agir ali com Deus, né? Então, às vezes, é um comportamento que você está tendo dentro da sua empresa, que a gente tem com um cliente, na faculdade, numa escola, isso impacta na vida das pessoas, às vezes, sem a gente saber. E outro ponto também, André, é você estar aberto a isso. Sim. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro, um gentleman. Ele não vai te forçar a nada. Então, nosso papel quanto cristão, antes de mais nada, claro, transparecer a ética. O cara que é cristão, que é alguém que está envolvido, que está com Jesus ali, ele, cara, cuidado, ele não vai falar um palavrão, ele não vai mentir, entendeu? Cara, e na parte de vendas, você trabalha com vendas de um ticket mais alto, né? Então, aquele o famoso high ticket, né? Como atingir clientes high ticket. E como que é para você esse processo de encontrar o cliente, de negociar, né? Com esse perfil diferente, essa venda maior, né? De valor maior agregado também. Assim, a gente trabalha com a empresa, ela já faz um mapeamento disso, né? Então, eu atendo muito na questão de manufatura, da indústrias, né? Praticamente dito. É hoje o meu maior core de atendimento aqui na região. Então, as indústrias hoje, se fala em high ticket e tudo mais, só que às vezes para a realidade da indústria, eu até comento lá com os vendedores, a gente não pode vender algo olhando para o nosso bolso. Nunca venda algo, até no negócio de vocês aí, né, parte de estúdio, produção, não venda algo olhando para o nosso bolso, eu pagaria isso. Não, sim, porque as nossas realidades às vezes são muito diferentes da do cliente. Tá? Então o cliente hoje, você olha muito, hoje é aberto, tá? Você consegue hoje ferramentas que te dão o nível de faturamento desse cliente, o nível de alcance, a quantidade de funcionários desse cliente. Hoje você tem N ferramentas de prospecção e infiltração no mercado, a gente tem as nossas lá, tem uma inteligência comercial por trás, né? Para a gente chegar nesses caras. E eu falo assim que o grande que está no processo. O processo de venda é muito bem estruturado, né? Então, você demonstra valor para o seu cliente quando você tem algo muito bem estruturado. Então, você fala assim, olha, o meu processo vai ser isso. Nós vamos fazer uma reunião,
Nessa reunião eu vou fazer levantamentos de necessidade, vou olhar para suas dores, vou conversar, bater o papo. Se eu ver que a gente vai evoluir, nós vamos para uma outra, tal e tal. E não é nunca vai ser uma venda rápida. Não é uma venda, no meu caso, high ticket, é uma venda que, ou qualquer, né, não só no meu caso, em qualquer caso, o high ticket vai ser uma venda, ela vai ser construída por uma venda consultiva. Então ela não vai ser uma venda por impulso. Né? O cliente não vai olhar para você e falar assim, cara, que legal, me dê meia dúzia disso. Não, não é. É uma venda diferente. Eu já atuei com B2C e não me adaptei, inclusive, porque por mais que eu tenha um bom discurso, por mais que eu tenha uma boa infiltração, uma boa conversa ali, eu acabava tendo um pouquinho, né, de dificuldades ali, né, no B2C. Mas já no B2B eu sinto super à vontade, eu consigo atender. E assim, gente, você vai estar sempre vendendo uma solução. Você não está vendendo, no meu caso, um software, você não está vendendo um pacote, né, de produção de vídeo. Você está vendendo uma solução para alcançar mais mercado. Sim. Você tá Quanto sempre... que vale solucionar aquele problema que ele está tendo. Exatamente, exatamente. Pode ter mais gente igual a mim no mercado? Pode, mas só eu vou te oferecer isso. Sim. Então, esses dias recebi inclusive um irmão lá da nossa comunidade, lá da Cornerstone, que ele é consultor de finanças pessoais. E aí eu fui bem simples, bem correto com ele, bem simples, eu atendi e falei, olha, né, ele falou, fulano te indicou e tal, enfim. E aí eu comentei com ele, tá, se você olhar para as minhas finanças sem eu ter cortes, sem eu ter, olhando para a minha vida hoje, se você tirar o que eu vou pagar por mês para você, você já está contratado. Entendeu? É isso, eu preciso... O trabalho dele já agregou valor Cara, suficiente. se você tirar lá, sei lá quantos reais ele vai cobrar, 300, 500, não sei. Mas se ele olhar para as minhas finanças hoje e falar assim, eu vou colocar um dinheiro aqui, vai render mais, eu vou pegar suas milhas do cartão, entendeu? Toda e qualquer compra que você for fazer vai passar por isso, eu vou fazer um crivo aqui, vou fazer isso, eu vou livrar pelo menos a minha parte aqui que você vai me pagar, Sim. já está contratado. Concorda? Porque daí ele vai trabalhar um ano. Cara, ele vai trabalhar um ano comigo e depois os outros anos eu consigo, entendeu? Eu consigo recuperar o investimento dele. Então eu sempre penso dessa forma até para o high ticket. Eu penso nisso. Eu penso, opa, o quanto eu consigo solucionar. É claro que eu tenho que ter esse primeiro bate-papo. E você chegar com essa mentalidade, com essa informação para o cara, né? Porque Sim. ele muitas vezes não vai ter feito essa conta. E aí a gente chegar e fazer a conta faz muito sentido. Exatamente. E não passa só por uma pessoa, muitas vezes, né? Não, é um processo bem amplo, bem grande, é uma equipe. A gente só conduz, como eu, no meu caso, eu só conduzo uma equipe. Tá? Eu gerencio aquela conta. Legal. Então, não é, como eu falei para você, não é um processo, né, de impulso. Não é, eu tenho essa xícara aqui, eu vou te vender essa xícara por tanto. Esse mês é até tal dia, talvez pode até queimar, né? Fazer aquela venda de escassez, né? Curto prazo e tal, talvez queime. Eu até consigo aplicar um gatilho assim, de escassez, de urgência, eu até consigo aplicar, mas eu tenho que estar lá na frente no processo. Eu tenho que já estar com esse cliente, tipo, em vias dele tomar a decisão ou não. Aí eu consigo usar. Olha, eu tenho, né, eu tenho uma campanha, eu tenho isso, eu tenho aquilo até tal dia, eu tenho mais 2 cupons aqui de desconto, nesse sentido, sabe? Sim, já indo para um fechamento. Exatamente. Mesmo. Eu tenho aqui no meu podcast, aqui, no meu estúdio, 2 vagas para esse mês. Apenas 2 vagas para esse mês. Né? E aí você vai trabalhar em cima daquilo. Legal. E você vai gerar uma urgência ali para aquele cara que já está olhando para você já fez um trabalho ali, ele já conhece o teu trabalho. E aí sim você vai conseguir um fechamento aí dessas 2 vagas para cá. Às vezes você fecha uma só, mas aquilo foi um motivador a ponto de fazer o cliente, né, tipo, se mexer. Opa, eu preciso fechar logo ali, deixa eu garantir uma.
E para quem está começando a trabalhar na área, mudou de área talvez, ou está começando a pegar clientes de um nível maior, o que você recomendaria assim, para os primeiros passos, para quem está iniciando, tanto vendendo quanto às vezes empreendendo, mas indo para um perfil de vendas de valor maior agregado? Tenha processos. Demonstre valor, não tenha pressa. Se eu estou no meio de um processo de venda comercial num ticket alto, não tenha pressa. Entendeu? Não demonstre, por mais que a gente... É igual, eu faço essa analogia do pato. Você olha o pato ali, em cima da água, pleno, mas você não viu as perninhas dele embaixo. Ele está se batendo loucamente ali, na correria dele. É essa a imagem quando você vai tratar com um ticket maior do que você está acostumado. Você tem que mostrar o quê? Estabilidade, robustez, confiança. Porque se você não passa essa confiança para o seu futuro cliente, para o seu prospect, ele não vai colocar o São outros elementos, né? Às vezes não está mais naquela briga muitas vezes de preço, né? Às vezes está numa briga de estabilidade, de segurança, de saber que você vai entregar, né? Então você tecnicamente já provou para ele que você tem as habilidades, você tem as aptidões, você tem os elementos que ele precisa, você personaliza aquilo para ele, você não está vendendo algo de prateleira, você está vendendo uma solução pensada naquele cliente. Um exemplo, quando você vai, vamos colocar o estúdio aqui, o A6 de volta. Você chega lá, a pessoa fala, cara, eu preciso de alguém para suportar o meu marketing. E aí você não vai vender uma foto para ele. Vou te vender um ensaio fotográfico aqui. Não, você vai vender o ensaio fotográfico, você vai construir esse ensaio pensando no dia dele, você vai vender a produção, né, para redes sociais. Exatamente, você vai pegar, aqui, tá aqui. Você vai trazer cases. Sim. Vai trazer, aqui, fiz isso, isso, isso. Você vai fazer um combo. Ali deu certo ali, nós tiramos aqui, se é uma, né, tiramos ali, se é uma empresa X, se é uma empresa Y, colocamos aqui, deu muito certo. E aí você consegue, de fato, encantar aquele teu cliente com um ticket um pouquinho maior, né, mostrando para ele que às vezes a sua estrutura não tem tudo isso, é a questão do pato lá. Às vezes você não tem, às vezes você vai ter que contratar no meio da jornada, mas você tem processo estabelecido, entendeu? Então, eu vou ter que contratar mais fotógrafo, mais filmmaker, eu vou ter que ter mais gente para editar, mas eu tenho processos aqui, eu tenho terceiros que vão me cobrir, que eu tenho já custo, já tenho tudo. Daí olhando para a estrutura tua. Como que é a sua rotina hoje, assim, como que você faz para conciliar toda essa correria assim, do dia a dia? É desafiador, né? Imagina, eu tentando também fazer uma reeducação alimentar, tentando manter uma vida fitness aí, né? E tentando diversas abordagens aí para encaixar. Acho que assim, sempre dá para melhorar, sempre dá para encaixar melhor as coisas, buscar um equilíbrio. A minha rotina, eu confesso que é bem puxada, desafiadora. Eu pela manhã tento fazer ali meu café, meu devocional, né, minha leitura ali, mesmo que às vezes muito rápida. Vou treinar, depois eu vou para o trabalho, fico o dia no trabalho, essa questão também de casa, de cuidado, né, de estar alinhado com isso, os estudos, à noite tentar ter um tempo com as crianças, tentar ter um tempo, né, com a Nath, inclusive nesse mês a gente faz 12 anos de casado, então obrigado, a gente comenta, né, que é um desafio muito grande manter, né, claro que preciso melhorar muito, né, no culto caseiro em casa, né, ensinando, né, principalmente o Benjamin, que está com 6, né, ter essa leitura bíblica, ter um mini cultinho ali em casa,
E conciliando isso tudo com o trabalho, né? Vai chegando final do mês, a semana de fechamento, uma loucura. Às vezes eu preciso me isolar deles. A gente entende que há tempo para todas as coisas e tento sempre equilibrar, né? Sempre buscar também uma questão assim de, né, o que o termo o pessoal usa aí no RH como descompressão, né? Então, eu sempre tento jogar um game, tento, né, assistir uma boa série, tipo, tento desligar um pouco o cérebro ali durante alguns momentos, né, a cabeça. É desafiador, meu amigo, não tem uma resposta certa, uma receita, uma forma, tento diversas coisas, diversas abordagens, né, para poder conciliar, né, e nesse momento com a bebê, né, tendo as transições ali, ainda acordando à noite, isso, cara, é desafiador. Mas estamos aí, né, a gente é muito feliz pelo que Deus tem feito. Né, ultimamente tem demonstrado bastante cuidado conosco, com a família. A gente, né, teve a Aninha há pouco tempo, né, 7 meses aí. Era algo que a gente não pensava, a gente está muito feliz com um filho só e Deus reacendeu essa chama em nós, cara, né, vamos lá, né, vamos para mais uma jornada e relembrar tudo isso e também com a particularidade, cada filho é um filho, não adianta. O Benjamin dormia a noite toda, ele encostava 8 horas na cama da noite e até 8 da manhã do outro dia. A Ana acorda igual o anúncio lá, antigo anúncio da Telecine, de hora em hora, né? O resultado. Mas, cara, feliz, muito feliz com Deus, assim, que Ele tem feito. Com muita esperança, expectativa do que Deus vai fazer, trabalhando bastante lá no trabalho, nas vendas, tendo uma agenda, né, consistente, ainda preciso melhorar muito também lá no trabalho, né, por isso que a gente comentou aqui da vida do discipulado, né, do gerente lá, então eu tenho meu diretor, meu gerente, meus líderes lá que me dão mostram os caminhos, mas tem que melhorar aqui, aquilo lá. E crescendo, né? Principalmente também no ministério, na igreja, né? Nesse apego. Hoje a gente lidera um grupo caseiro ali, nós chamamos de Livingstones. E tem sido bem bacana, um tempo muito legal. Claro, consome também, não é só o encontro, né, semanal, a gente tem diversas mesas, né, diversos encontros que a gente vai fazendo durante a semana e vai construindo, né, um relacionamento, uma vida em comunidade, ajudando um ao outro, se queixando um ao outro também, lançando nossos problemas também, porque não existe... eu sempre falo que não existe uma liderança perfeita, hoje em dia eu sou muito a favor de uma liderança vulnerável, para entender que a gente é humano, que a gente erra, e se a gente não errou ainda, né, eu sempre falo isso para vocês, a gente não errou ainda com vocês, olha, vocês estão factíveis aí, a qualquer momento eu vou errar com vocês. Vai chegar um momento que eu vou errar, que eu às vezes vou tomar uma decisão errada, vou indicar algo errado e vocês não tem problema, venha, mostre, a gente vai ter toda a humildade de poder fazer um caminho de volta, né, que está lá em Mateus 18, a gente vai ter essa humildade de falar, cara, não existe alguém que está acima daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é Deus nas nossas vidas, tá? A gente está aí para aprender, para crescer juntos, né? E claro, poder enviar vocês, né, a um lugar maior, né? Então a gente entende, a gente vê, Deus ministra o nosso coração para que a gente possa ser cada vez mais parecido, né, com roubar de um outro podcast famoso aí, mais parecido, cópias de Jesus. Uma cópia de Jesus, né? Inclusive ele teve aí esses dias, cara, gente humilde, gente boa demais, o Douglas, né? Legal. A gente acompanhou a ministração, não tive contato pessoalmente com ele, mas a gente vê essa humildade exalando de alguém que super famoso, digamos assim, né, nas redes sociais hoje aí, né? Mas é isso, André, acho que não tem uma receita pronta, você tem que construir isso
E muitas vezes vai ter que tatear mesmo, né? Vai ter que ir se ajudando, ir arrumando agenda. Mas uma coisa que a gente aprendeu muito se você marcou algo, cumpra com a tua palavra. Né? Acho que isso, claro que a gente tem que ir tateando, mas marquei, é um compromisso, vou honrar com esse compromisso. Se eu não posso ir nesse compromisso, eu vou com antecedência, vou cancelar. Isso demonstra o nosso respeito. Né? Eu falo muito isso lá no meu trabalho, isso demonstra o respeito que eu tenho, porque às vezes o meu time lá marca a reunião, né, e o cliente não aparece, eu falo, cara, ele provavelmente muito difícil vai ser eu vender algo para esse cliente, porque ele já não respeitou com algo que ele havia prometido, que era a simples presença dele numa reunião, tal hora. A não ser que, às vezes já aconteceu, né? Era um caso de extremo, né? Imprevisto extremo. Fala, poxa, eu fui resolver um problema aqui na produção, enfim. Mas se a pessoa não vem com esse caráter, essa humildade, fala, desculpa aí e tal, né? Não pude estar na reunião, muito provavelmente eu não vou fazer negócio com essa pessoa. Sim. Cara, e um conselho final aí pra galera, ou uma mensagem final para quem assistiu até aqui? Legal, vou até ter que olhar para a câmera, né? Pode ser, olhar nos olhos. Vamos lá, olhar nos olhos. Gente, primeiro, obrigado, André, pela oportunidade. A gente caminho junto com você, vejo o quanto você tem se dedicado a esse negócio, né? E eu acredito muito que são esforços que vão gerar frutos, né? Eu acredito assim que o semear, né? O plantar ali, ele é opcional, mas a colheita, você vai colher. Né? Então, é obrigatória, né? Como fala. Então, vai colher com certeza todos esses né, pontos que você tem feito, todos esses esforços, né? Vejo aqui os humildes começos, vejo você levantando, né? As coisas acontecendo. E para você também que está assistindo aí, que é um apoio nesse sentido, né? Conte aí com o André, com a Seis, vocês que estão vindo aí através, né, dos meus amigos aí, as pessoas que me seguem. Né, veja aí, enfim, a gama de trabalho que ele tem feito. E o que eu falaria, assim, para a gente fechar tanto para você que às vezes é cristão, né, e está na pegada ali e não tem ainda, não entendeu o seu propósito, que você venha ser intencional nisso, sabe? Buscar realmente a Deus, entender dele qual que é a sua... eu acredito, assim, que todos nós temos, né, algo para oferecer, todos nós temos algo naquilo que nós podemos transbordar daquilo que nós estamos vivendo, e isso é aquilo que muitas vezes Deus espera de nós, tá? Então, às vezes, você está esperando algo, né, sobrenatural, extraordinário acontecer, e Deus está precisando de algo comum, algo do dia a dia, né? Algo que te faça movimentar, um passo a mais, às vezes um bom dia mais, digamos assim, com uma segunda intenção num ônibus, por exemplo. Olha, bom dia e tal, olha, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, sabe? Tipo, alguma coisa assim para a pessoa, opa, né? E isso, gente, é para você ir entendendo esse propósito, né? Então, essa mensagem que eu quero deixar não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Acho que é bacana você entender, se você já tem esse propósito na sua mente, volte, né, ao lugar secreto, né? Como Mateus 6 fala, volte ao lugar secreto, feche a porta do seu quarto, coloque nas mãos dele, ele vai proporcionar para você novas oportunidades. Eu acredito nas oportunidades que Deus tem, né? E principalmente para nós, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, eu sempre oro, Deus, nos dê oportunidades, tá? Então a Bíblia diz que muitas vezes a gente não recebe porque nós não sabemos como pedir, né? Então a palavra também diz que a gente pode interceder para o Espírito Santo nos ajudar em como fazer as orações, em como eu me direcionar diante né, de Deus. Então, eu sempre falo para vocês, né, para nós lá em casa, né, e agora para vocês,
Estejam abertos ao Espírito Santo, entenda o que ele tem para você e peça discernimento, sabe? Direcionamento. Fala, nas mais humildes das orações é onde, né, naquele pequeno grão de mostarda, né, que pode ser a nossa fé, ela pode crescer a ponto de se tornar um local de descanso. Né? Pode ser as maiores das hortaliças, né, que a Bíblia diz. Então, das orações mais simples que você faz, ela pode surtir um grande efeito. Ela pode ser onde Deus vai te tocar, onde o Espírito Santo de Deus vai tocar na sua vida e você vai entrar num lugar que é o propósito do Senhor, que é o centro da vontade dele. Esse é o melhor lugar. Porque às vezes André, a gente até estendi um pouco essa mensagem final, mas acho que é importante falar isso. Que às vezes a gente está esperando algo sobrenatural, algo extraordinário. Não, Deus me deu uma empresa que eu vou empregar 100 pessoas. Na verdade, né, Deus só quer que você esteja no centro da vontade dele. E que nesse centro da vontade dele, talvez a empresa seja para tocar 1, 2 pessoas. Talvez seja só para tocar a tua família. Para trazer um sustento para a tua família. Então, é isso, gente. Não menospreze a vida comum. Esteja disponível na vida comum. Porque da mesma forma daquele que te chamou para viver um dia a dia comum, ele vai também mostrar o que é o extraordinário dele. Amém. Amém? Amém. Então, pessoal, obrigado. Obrigado, André, mais uma vez. Valeu, obrigado, esse mano. papo. Obrigado por ter participado aqui. Pô, que legal. Tô até emocionado. Prazer receber você aqui, mano. Vamos marcar mais vezes, cara. Tem muita pergunta, tem muita coisa aí que a gente ainda tem para conversar. Vamos marcar mais vezes. Eu quero muito desenvolver nossos projetos aí à parte, né, André? Sim. Temos negócios. Vem coisa boa aí. Vem coisa boa aí, principalmente para quem é do reino aí, né? Isso. Show de bola. Gente, prazer compartilhar minha vida com vocês aí. Obrigado, viu? Valeu, galera. Valeu, se inscreva aí no canal se você assistiu até agora, se você gostou desse conteúdo. Minha voz durou até o final, tá quase acabando, mas deixa o seu like, compartilha com os amigos. Com certeza tem muita coisa que a gente conversou, essa mensagem aqui pode impactar positivamente aí na vida de algum parente, de algum amigo, então compartilha esse podcast, esse conteúdo com seus amigos e comenta aqui embaixo também se de alguma forma o tema que a gente falou impactou em você de alguma forma, se você concorda com algo, se você discorda de algo, comenta aqui que a gente vai conversar e estender essa conversa aí com vocês, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.